Beleza. Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui a essa live. Para quem está nos assistindo agora ao vivo, para quem está nos ouvindo depois via podcasts ou com a live gravada aí ou no YouTube, sejam todos bem-vindos. É um prazer nessa noite estar aqui com todos vocês, de forma mais especial com o meu amigo Nathanael Yamamoto. Eu quero fazer uma breve apresentação aqui. Eu separei um currículo do Nathanael aqui. Eu quero ler esse currículo para vocês um pouquinho de quem é Nathanael Yamamoto. Depois eu vou falar como que eu conheci o Nathanael. Ele também vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre ele. Porque nessa noite nós vamos falar um pouco sobre hábitos, sobre produtividade, nós vamos falar sobre rotina, equilíbrio na vida pessoal, profissional, parte física. Vamos ver se em 1 hora, Nathanael, a gente consegue falar sobre tudo isso. Vamos tentar, a gente tenta. É muita a gente faz coisa. Um teste aí. Isso, Nathanael Yamamoto. A gente tem outra live. Isso, com certeza. Então, gente, o Nathanael Yamamoto, para quem é da minha rede e ainda não o conhece, ele tem 41 anos, ele é campograndense, casado com a Nani, é pai da Estevão do Estevão e da Estela, né? Bacharel e mestre em engenharia agrícola e doutor em agronomia pela UFGD. Então, nós estamos trazendo um doutor aqui. Olha que honra para mim trazer um doutor aqui hoje. Tem um currículo extenso como professor universitário, tem um trabalho fantástico dentro da igreja também, tem um trabalho forte aí dentro da Igreja Batista, né, Nathanael? É isso? Isso. Dentro da Igreja Batista, é cristão. E o Nathanael tem um ponto bem interessante aí, que ele também é triatleta, então ele consegue mesclar aí todas essas funções de pai, esposo, professor, de alguma forma um missionário na igreja, ainda consegue manter aí uma rotina para ser um triatleta. Então, seja bem-vindo, Nathanael Yamamoto. Vou passar a palavra para você falar um pouquinho mais aí sobre você, e aí já a gente começa o bate-papo aqui, a troca de ideias. Valeu, show de bola. Boa noite, galera, tudo bem com vocês? Eu agradeço muito de coração aí o Rony, né, meu amigo aí de coração, de alma, meu irmão de alma, né, e a gente fica muito feliz de estar com pessoas que estão aí transbordando na vida dos outros como você, Rony. Eu agradeço mais uma vez, meu nome é Nathanael Yamamoto, né? Também sou conhecido como TK, para alguns que me conhecem, da família como Takeu, então eu tenho alguns nomes aí também que me conhecem, né? Como o Rony falou, a gente tem já uma dinâmica de vida aí bastante agitada, né? São 41 anos, mas no auge, vamos dizer assim, né? A gente sempre fala que os 40 é o auge da vida do ser humano, né? E é justamente nesse período aí que a gente tem vivido essa trajetória aí que o Rony tem falado. Show! Mas fala aí, Rony. Pode finalizar. E é isso, a gente quer compartilhar aqui com vocês, sejam bem-vindos, né? Vocês que estão aí com a gente, sejam bem-vindos, fiquem à vontade aí também para perguntar, para comentar, né, Rony? E a gente poder compartilhar até esse momento aí, bastante precioso para todo mundo, né? Para quem está acompanhando a gente aí. Show! Eu conheci o Nathanael através do treinamento Mastermind, que é um treinamento que eu ministrei até o ano passado, eu fiquei 5 anos na marca. E primeiro nós treinamos o irmão do Nathanael, né? O Daniel Yamamoto. Um forte abraço, conversei com ele hoje, vai estar comigo numa live daqui a 15 dias. Nós vamos falar sobre vários assuntos interessantes. E aí logo na sequência, penso que 1 ou 2 turmas depois, o Nathanael veio treinar conosco. E assim, por competência e não por coincidência, os 2 irmãos são comendadores Mastermind, ou seja, são pessoas que foram escolhidas pela turma como o nome da turma. Então, a turma do Daniel é Daniel Yamamoto e a turma do Nathanael é Nathanael Yamamoto, é o nome de turma. O que significa essa honraria? É quando a turma acredita que aquela pessoa é a melhor pessoa para liderar a turma, que representa ali um líder do treinamento, então a turma acaba recebendo o nome. E eu tive o prazer de conhecer esses 2 irmãos aí maravilhosos, dessa família maravilhosa. E é interessante porque quando o Wesley começou a treinar o Nathanael, ele falou assim, eu tenho em sala de aula um triatleta, que é o irmão do Daniel. Eu falei, um triatleta? Na verdade, ele não falou triatleta, ele falou assim, uma pessoa que fez Ironman. E eu nem sabia direito o que era Ironman. Eu comecei a pesquisar, eu falei, nossa, cara, tem isso em Dourados também, né? Eu achei que não tinha ninguém que era Ironman em Dourados.
de repente eu comecei a entrar nesse mundo, comecei a me encantar e acabei tendo oportunidade de conversar com o Natanael, acabar fazendo amizade, a gente se identificou bastante. E a ideia da live de hoje, gente, é entender o seguinte: eu não trouxe um atleta, um profissional do atletismo para conversar aqui. Eu trouxe uma pessoa como eu, como você que está nos assistindo aqui, mas que, além de ser uma pessoa comum, assim, como todos que estão aqui, ele ainda consegue ter dentro da rotina dele, né, uma rotina de exercícios para poder competir e poder fazer essas provas, que depois ele vai falar um pouquinho mais sobre o que é isso. Eu já entrevistei um triatleta aqui, já entrevistei a Cíntia, que é maratonista, nós vamos falar depois um pouquinho mais sobre isso. Mas a ideia da live hoje não é falar como se tornar um triatleta, não é essa a ideia, né? A ideia da live de hoje é como conseguir conciliar tudo isso na sua vida. Então, ele é uma pessoa comum, como todos nós, e consegue conciliar isso. Então, hoje nós queremos falar um pouco mais sobre isso, para entender como que a gente consegue conciliar toda essa rotina, né, para conseguir, inclusive, fazer uma prova de triatletismo, um Ironman, e ainda conseguir ser pai, esposo, professor, ter uma rotina na igreja, né, ter vida social. Como é que você consegue conciliar tudo isso? Então, eu já vou sapecar a primeira pergunta aqui para você, que recebi ali na caixinha de perguntas do Instagram. Como você consegue conciliar tudo isso, Natanael? Show de bola. Primeiro eu quero falar um pouco de por que eu comecei no triatlo, né, no esporte. Eu acho que isso é importante também a gente falar. E outra coisa também é justamente isso que você falou, que dentro das nossas atividades a gente conciliar o esporte, especialmente um esporte de alto desempenho, a gente fala endurance, né? Que é um esporte de longa duração, uma prova de longa, né? Coisa assim, de resistência. Bom, eu comecei em 2016, eu sou casado com a Nani há 11 anos, nós fizemos 11 anos agora em julho, e em 2016, quando a gente estava para fazer 6 anos de casado, nós tivemos nosso primeiro filho, o Estevão, né? E aí foi claro que, como toda mudança de vida, né, mudança de fase, né, um filho muda muita rotina, mudou muita coisa. E aí eu fui diagnosticado no meio do ano. Eu acordei um dia e fui trabalhar, né, no caminho que eu sempre fazia de carro, e eu olhei uma placa e vi a placa desfocada. Eu falei, pô, que negócio é esse, né, de um dia para o outro? Aí eu fui fazer uma consulta, o médico olhou, perguntou várias coisas, não sei o que, o oftalmo, pediu para eu sair da sala e eu esperar um pouco. Quando o médico pede para você esperar um pouco e ele fica sozinho para te dar uma resposta depois, é porque o negócio é complicado, né? Mas aí, quando eu voltei, ele falou, ele me apareceu com um cartãozinho assim para eu olhar os quadriculados e um pontinho no meio. Ele falou, olha esse pontinho aqui. Aí, como é que você vê os quadriculados? Os quadriculados estavam fazendo uma onda em volta do pontinho central. Aí ele falou, você tem retinopatia central serosa. Eu falei, nossa. Eu decorei esse nome, eu adoro nome complicado, né? Então eu decorei o nome. Não é só porque é de doença, não. E aí, assim, é que tem gente que só decora o nome de doença, né? Mas aí eu decorei esse nome e aí ele foi me explicar, ele falou, olha, só tem duas, normalmente, isso é normal, normal não, acontece em homens da sua faixa etária e tem duas possíveis causas: o uso de corticoide nasal em excesso ou o estresse. E eu nunca usei corticoide nasal no meu nariz. E aí sobrou o quê? O estresse. Eu nunca imaginei que eu era um cara estressado. Eu tenho um gene forte, tenho uma personalidade forte, quem me conhece há mais tempo sabe, mas estressado eu não me imaginava. Eu tinha um estilo de vida até tranquilo, então eu falei, não, estresse, né? Mas aí fui fazer, aí me encaminhou para o psiquiatra me encaminhou para psicólogo, e a gente foi fazendo tratamento, e aí realmente a gente percebeu alguns pontos que precisavam melhorar, e o estresse realmente era um dos causadores desse meu problema. Fiquei afastado do trabalho por 30 dias, peguei um afastamento de saúde,
tratei, e em 2017, eu estava assim, eu tinha um certo peso, bem acima do peso do que eu era quando era mais jovem, quase 10 quilos a mais, não é, eu tinha quase, meu peso normal era 69, eu estava com 78, beirando 79, e eu me cansava muito, eu não conseguia subir um lance de escada, só para vocês terem uma ideia. Nossa. Lá na universidade, a maior parte dos nossos prédios são de 2 pavimentos, e eu chegava no primeiro pavimento cansado. O colesterol perto do limite, aquela coisa toda. E aí eu falei, não, eu vou mudar de vida. E aí no início de 2017, aquelas promessas de final de ano, né? Sim. Ninguém acredita que vai se cumprir, mas na verdade já tinha virado o ano, eu falei, não, eu vou mudar de vida. E aí escolhi o esporte, olhei o esporte, já conhecia um pouco, mas naquele momento me encantou e falou, é isso que eu vou fazer. Eu sempre pedalei, assim, mais a passeio há muitos anos, na época eu fazia faculdade, 10 anos, 20 anos atrás, mas nunca foi uma atividade assim, constante, séria, né? E aí eu comecei, eu tenho, aliás, uma mountain bike, aro 26 ainda, Nossa. quase 20 anos, a minha bicicleta tem, e eu toco terror com ela também, viu? O pessoal fica dando muita desculpa, mas eu só tenho uma bicicletinha velha em casa. Não, isso é desculpa. Qualquer um pode começar com qualquer equipamento. E eu falei para minha esposa, falei, não, se eu gostar do negócio, eu continuar, e a gente pensa em trocar de bicicleta e tal. E aí eu comecei a fazer o esporte, e o remédio que eu tomava, eu tinha que tomar todo dia, mas eu começava a esquecer de tomar o remédio, mas ao mesmo tempo já estava praticando esporte. E aí quando eu percebi, o esporte substituía o remédio. Eu conversei com o psiquiatra, falou, não, é verdade, é normal isso, o esporte, a atividade física, ela vai disparar adrenalina, endorfina, e todos esses hormônios vão te ajudar eles compensam o cortisol, outros hormônios ruins, né? Ruins não, mas que em desequilíbrio são prejudiciais, né? Causadores do estresse. E foi assim que eu comecei, né? A minha carreira no esporte, né? E aí eu encaixei o esporte dentro da minha rotina. Como? Entendi. Né? E aí, isso que é importante, né? Como é que eu encaixei, já que eu tinha uma dinâmica tão estressante, tão corrida? Eu conversando, inclusive, uma pessoa que me ajudou muito no início, não sei se ele sabe, mas é o Marcelo Barros, aqui de Dourados, triatleta também, né? Também já fez alguns Ironmans. E ele falou, cara, a melhor coisa que tem é você treinar de manhã cedo e você poder voltar para casa, ter sua família, final do dia você ter tempo para sua família e tudo mais. E a família sempre foi uma prioridade para mim, né? Eu tenho, dentro dos meus princípios de prioridade, eu tenho Deus acima de todas as coisas, né? Que é meu Pai, o meu Criador, do qual eu sou imagem e semelhança, e minha família em segundo lugar. Claro que a família não fica em segundo lugar, né? Mas a gente conduz a família justamente pensando nisso, onde Deus está em primeiro lugar em todas as coisas, inclusive para a família. E aí, então, eu sempre prezei muito por isso, né? Pela questão familiar. E aí eu falei, não, com certeza, eu preciso fazer o esporte, mas eu também preciso ter tempo para minha família, especialmente agora com os filhos vindo, né? E em 2017 nasceu a Estela, já em junho. Então, com diferença de 1 ano e meio do Estevão para a Estela, nós já estávamos com 2 filhos. Então, era tempo de dedicar a eles, né? Esse início, especialmente nos primeiros anos, né, de vida deles. E aí, então, eu falei, não, preciso ajustar a minha rotina para que eu trabalhe durante o dia, mas ao final do dia eu esteja com eles, né? Então, eu falei, não, tem que ser cedo. Então, uma das coisas que eu precisei alterar na minha rotina é dormir mais cedo para acordar mais cedo, para ter aquele tempo do descanso, que é outro princípio muito importante na nossa vida, e a gente aprende isso fica muito forte quando você começa a praticar um esporte de alta intensidade. O descanso é fundamental, né? Então,
aquele princípio do descanso, você precisa ter um tempo de descanso, um dia da semana, dentro da semana, durante o dia, você ter aquele tempo de descanso de qualidade, ele é um princípio fundamental para que você possa aproveitar melhor o dia seguinte, né, para que você esteja com condições físicas e mentais para você desenvolver o máximo de produtividade no outro dia. Produtividade, às vezes, as pessoas confundem muito com produção, né, Rony? Sim. Às vezes o cara está produzindo muito, mas com baixa qualidade. Isso é importante a gente pensar, né? Porque o que acontece? Eu posso muito bem ir dar uma aula, mesmo com sono, mal descansado, fisicamente mal, mas com certeza a energia que eu vou estar transmitindo ali no momento que eu estou na minha sala de aula não vai ser o mesmo. Né? Eu digo isso por mim, porque eu sei como que é. De repente eu posso, um conteúdo que eu domino tranquilamente, eu posso chegar lá e transferir aquele conteúdo. Sim. Que é o que muita gente faz. Mas eu sempre falo para meus alunos, eu não estou aqui só para transferir conteúdo, eu estou aqui para transferir ensinamento, instrução para vocês. Né? Sim. Então, se eu estou com a energia baixa, eu estou estressado, estou cansado, com problema em casa, com problema na saúde, coisa, a qualidade do meu ensino, a energia que eu vou transmitir ali dentro da sala de aula, com certeza vai ser comprometida. Tá? Sim. Então, isso foi importante para mim, encaixar essa rotina. Dormir cedo e acordar cedo também. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, até para a gente poder trazer outras perguntas que o pessoal fez na caixinha de perguntas ali. Você falou o seguinte, que você começou a fazer exercícios em 2016, depois que você detectou aí um quadro de estresse, né? Praticamente uma doença por conta do estresse, e você começou a fazer exercício em 2016. Então, gente, eu quero que vocês façam um cálculo, nós estamos em 2021, nós estamos falando de 5 anos atrás. Como que era a tua rotina de exercícios antes de 2016? Você já era uma pessoa extremamente ativa com exercícios, ou como era a sua rotina antes de você decidir que você teria que ter essa rotina um pouco mais intensa para trabalhar o estresse? Não fazia nada. Eu não fazia nada. Eu começava a academia, às vezes, fazia 3 meses de academia, nem 3 meses direito, na verdade no terceiro mês a coisa já estava desengringolando e abandonava. Nunca gostei muito de academia. E eu não fazia mais nada, eu não tinha nenhum tipo de prática de exercício, nenhum. Então eu quero pegar esse ponto aqui em específico, né? Por quê, Nathanael? Você tocou em 2 assuntos aí bem interessantes que eu quero trazer para o pessoal que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, que é o seguinte. Primeiro, as pessoas às vezes olham para quem faz um exercício físico ou para quem tem uma rotina um pouco mais regrada e falam, mas ele foi assim a vida toda. Ele foi uma pessoa regrada a vida toda, ele fez exercício a vida toda. Diferente da Cíntia, que eu entrevistei, um abraço para a Cíntia ali de Maracaju, que é maratonista, que a vida toda ela realmente teve uma rotina de exercícios, nem todo mundo que hoje tem uma rotina teve isso a vida inteira. Foi uma decisão em determinado momento da vida. E às vezes nós tomamos uma decisão por causa de um problema mesmo. Alguns tomam uma decisão porque falam, eu quero mudar de vida daqui para frente, e outros falam, puxa, eu tenho um problema, eu preciso resolver e eu vou tomar uma decisão. Então o primeiro ponto não significa porque você até hoje não teve um determinado hábito que você não pode começar e se tornar bom nisso. Porque o Nathanael, depois ele vai falar sobre isso, o Nathanael não só pedala e corre, mas ele pedala, corre, nada e compete. Em 5 anos nós estamos falando aí. Inclusive estava escrito para o Ironman que ia acontecer esse ano, né, Nathanael? Que ficou para o ano que vem, né? Vai fazer ano que vem a prova aí. Isso. Então, outro ponto que eu quero trazer aqui, que o Nathanael falou, ele falou o seguinte, quando eu comecei, eu tinha uma bicicletinha, eu tenho até hoje uma bicicleta 26 lá em casa, que nem é uma bicicleta tão boa assim, e eu pedalava ela. E aí eu vejo assim, eu converso muito com o pessoal que fala assim, eu queria muito começar a pedalar. Eu falo, mas começa. Daí a pessoa fala, mas eu tenho que comprar uma bicicleta, eu tô sem dinheiro. Eu falei, mas você não tem uma bicicleta em casa? A pessoa fala, mas a minha bicicleta não dá. Não tem como, é uma bicicleta velha, não é uma bicicleta boa. E aí a pessoa começa a encontrar um monte de desculpa para não começar, ou ela começa a encontrar ali um monte de desculpas para poder ter que fazer um investimento muito alto para poder começar. Né? E aí eu contei, inclusive, na live, penso que com o Neto, que eu falei o seguinte, quando eu comecei a pedalar, foi com uma Caloi 10 de R$600 que eu comprei usada no Facebook. Uma Caloi 10. Eu levei pro meu pai reformou e eu comecei a pedalar com ela, não tinha sapatilha, não tinha nada disso, fui comprando tudo depois.
E eu falei assim, eu só vou comprar uma bicicleta melhor quando eu sentir que eu peguei gosto pelo negócio. Eu fui comprar lá na frente, acho que 1 ou 2 anos depois, mas eu fui de Caloi 10, que é uma bicicleta que praticamente qualquer um pode comprar hoje, você encontra no Facebook usada de 600, 700 reais. Então as pessoas, elas colocam, não estou falando só de exercício físico, né, Natália? As pessoas colocam muitas desculpas para começar. Ah, eu não consigo ler porque eu não tenho tempo para ler, eu não consigo estudar porque eu não tenho tempo para estudar, eu não consigo ir na igreja porque eu estou cansado. Ah, eu não consigo fazer exercício porque eu durmo mal. Toda hora ele tem uma boa desculpa. Eu até postei no meu Instagram agora há pouquinho, que eu fui correr no finalzinho do dia, porque de manhã estava chovendo. Eu falei o seguinte, quem é bom de desculpas é péssimo em dar resultado. Porque a pessoa sempre tem uma boa desculpa para poder começar a fazer as coisas. Ela nunca vai ter resultado porque a desculpa sempre vem em primeiro lugar. Então eu quero que você fale um pouquinho agora, Natanel, como que foi vencer essa inércia? Tipo, eu não fazia nada e de repente eu comecei a fazer. Como que foi para você o início, né? Quais foram as etapas que de repente você sentiu que você foi passando, até você pegar gosto por aquilo? Porque nem sempre a gente começa alguma coisa gostando daquilo. Às vezes a gente vai fazer de forma até quase que obrigada. Eu queria que você contasse um pouquinho essas etapas aí do início. Aí. Como é que você venceu essa inércia e essa fricção inicial? Assim, eu não tenho ser sincero para você, não tenho muita memória de dificuldade, assim, sinceramente não tenho. Eu acho que pelo fato de ele estar me gerando uma resposta tão boa, uma sensação tão boa de eu estar fazendo aquilo, que eu não tive assim, tipo, isso aqui tá ruim, isso aqui tá difícil, eu vou parar, sabe? Eu não teve essa coisa que antes acontecia. Talvez até por conta de estar fazendo alguma coisa que eu já gostava de fazer. Eu sempre gostei de andar de bicicleta, desde criança. Mas eu estava parado, justamente por falta de decisão. Eu acho que eu penso que tem uma coisa importante, que eu inclusive estava compartilhando com uma aluna hoje, que é necessário um ponto de decisão, uma decisão. Você fazer uma escolha, e essa escolha você fundamentar bem ela e perseguir ela de todas as formas. Então, eu comecei a pedalar mesmo e fui. O interessante foi o primeiro dia. O primeiro dia que é engraçado. E é interessante porque isso aí leva a outras coisas também. Uhum. O Daniel falou, meu irmão Daniel Yamamoto, por dopamina. Daniel. Eu tava drogado, cara, de dopamina, endorfina, cara, porque eu não sentia nada, eu não tô sentindo nada, eu tava soltando as pernas. Para quem conhece aqui, quem conhece o trecho mais famoso aqui de Dourados, a Guaicurus, eu pedalei até o Guerra e voltei, porque eu fiquei com medo de não dar conta de voltar para casa pedalando. Uhum. Para quem sabe, para quem conhece, daqui da minha casa até o Guerra dá 6 quilômetros. Uhum. Tá? Eu já decorei as distâncias daqui para lá, eu sei exatamente onde é que dá cada quilômetro. Então dá 6 quilômetros. Cara, você andou 6 quilômetros só? Foi. Primeiro dia foi 6 quilômetros. Mas eu fui e voltei. Por quê? Porque eu queria, isso é importante, porque eu queria ir no outro dia de novo. Sim. Então tem gente que pensa assim, não, hoje eu vou arregaçar, não sei o que, ver lá o amigo no Strava, né, pedalando 50 quilômetros, vai querer pedalar 50 quilômetros. Não, começa de pouco. Vai até ali na esquina e volta, você já fez alguma coisa. É o sair de casa, cara. Sair de casa, a gente entendeu isso, eu e minha esposa, a gente entendeu que isso é fundamental. A decisão, ela começa no primeiro passo. Sair do portão para fora. Sai do portão para fora, você vai ver que vai embora. Sim. Você vai fazer uma caminhada? Sai do portão para fora. Não fica aí em casa pensando se você vai, não. Coloca o tênis, chinelo, que seja, mas vai. Abre o portão e sai. Porque legal. Quando você sai daquela zona de conforto, né? Nossa casa, o nosso quarto, a minha cama, ela é a zona de conforto. Né? Ali você está confortável. Quando você sai daquele ambiente, você automaticamente já está virando a chave. Você está falando, opa, está dizendo para o seu corpo, aqui não, quem vai mandar aqui sou eu. Sim. E aí você começa, mas começa pouco. Né? Outro dia eu conversei com uma menina, eu não lembro o que era, era uma atendente, ela me viu de bicicleta, alguma coisa assim, não lembro. Eu queria fazer isso. Eu falei, já sei, você foi o primeiro. Ela falou, eu até comprei uma bicicleta, eu falei, já sei, você só fez uma vez, né? Ela foi.
maioria das pessoas desiste na primeira vez, abandona. Quer ir lá na Vila São Pedro ou Itaporã na primeira. Quer ir lá nos quintos infernos, onde Jesus perdeu as botas, onde o vento faz a curva e volta. E aí no outro dia tá morto. Eu conheço gente que teve que ligar pro marido, ou pro filho, ou pra mulher para ir buscar, porque não dava conta de voltar, tá cheio de câimbra. Daí, o que acontece? No outro dia, frustração, né? E você fala, meu corpo não aguenta, não fui feito para isso. Aí começam as desculpas. Sim. Então, assim, saber os seus limites, né? Saber também que existe um processo, né? Sim. 2017 foi um processo para mim. Eu saí do zero. Natação, eu tinha feito quando era criança, moleque, lá no ensino médio, acho que eu nadei, assim, por um semestre na escola, porque tinha que fazer alguma modalidade na educação física. Uhum. E aí eu nadei. E pronto. Eu fazia isso. Correr sim, depois já, ia falar depois de velho. quando eu tava com deixa eu lembrar aqui, uns 27, 28, 29, eu fui pro Mato Grosso e lá eu tinha uns primos que corriam. E aí eu corri algumas vezes com eles. E aí eu comecei a correr, mas também parei. Depois que eu fui embora de lá, não fiz mais nada também. Muito menos regular. Então, assim, foi do zero, mas foi pouquinho. Outra coisa também, que é importante. No início, logo no início, quando eu conversei com o Marcelo, ele falou, cara, é importante você ter um treinador, você contratar uma assessoria. Mas começa na sua bicicleta aí, do jeito que você vai conversando com o meu treinador, eu recomendo ele, e aí você vai fazendo, e a hora que você sentir segurança, você contrata ele. E aí foi o que eu fiz, com uns 2 ou 3 meses, que eu vi que a coisa ia pegar, que deu aderência, aí eu contratei uma assessoria, né, de triatlon. E aí, montando as planilhas direitinho, então ele vai te avaliar, ver onde é que você está, qual passo você está. E aí sim você começa o processo mesmo de desenvolvimento controlado e bem acompanhado. Né? Isso é fundamental também. Eu penso que aqui eu quero trazer algumas coisas que você falou, até para a gente poder contextualizar em outras situações do pessoal que está nos assistindo aqui, que é o seguinte, o primeiro ponto que eu penso que é bem legal que você falou agora há pouco. A pessoa ela quer começar alguma coisa, não importa se é um exercício físico, se é uma leitura de um livro, se é começar a ir na igreja, se é começar a fazer uma oração, se é estudar alguma coisa nova, não importa. Você decidiu que você precisa fazer alguma coisa nova. Primeiro ponto, você tem que tomar uma decisão. Até a Nani falou agora aqui, tudo é decisão. Então, o primeiro é decidir. E decidir não é fácil, né, Nathanael? Nem um pouco. A palavra decisão, ela vem da raiz de fazer uma cisão. Você tem que cortar, você tem que decidir por algo, você tem que deixar outra coisa de lado. Eu sempre falei isso nos treinamentos. Toda vez que você decide, você tem que deixar outra coisa de lado. É um processo quase que binário. Se eu decido sair para caminhar de manhã, eu decidi não ficar deitado, dormindo um pouco mais. Se eu decidir sair para caminhar no fim do dia, eu decidi que eu não vou tomar um tereré ou ficar ali sentado conversando um pouco mais. Então, tudo é uma decisão. Se eu decidir ler um livro agora nesse momento, eu decidi que eu não vou estar trabalhando naquele horário do livro. Então, tudo é um processo. Então, primeiro ponto, eu tomo uma decisão. Segundo ponto, é dar o primeiro passo. Você falou assim, põe o tênis e sai para fora de casa, nem que você tenha que caminhar alguns metros e voltar. Então, tem uma frase que eu gostava muito, que a gente repetia no treinamento, que era o seguinte, né? O primeiro passo é o passo mais importante, porque ele nos faz vencer o maior de todos os medos, que é o medo de nunca começar. E eu gosto de complementar o seguinte, e ele nos tira da inércia, que é o principal. Né? Do momento que você sai da inércia, que você dá o primeiro passo, que você fala assim, puxa, eu consigo, né? E aí eu consigo nem que seja andar 1 quilômetro e voltar para casa, pedalar, como você falou, 6 quilômetros e voltar para casa, ou como eu faço com meu filho, pedalo 3 e volto, dá 6 quilômetros com ele. Você deu o primeiro passo, você sentiu que você é capaz de fazer algo. E aí, por que as pessoas às vezes se frustram muito, Nathanael? Por que elas se frustram demais num processo, independente de qual seja ele? Nós estamos falando aqui da parte física. Porque elas querem se comparar com outras pessoas. E você falou assim, a pessoa pega o Strava lá, que é um aplicativo que a gente usa para marcar as corridas, tudo aquilo que a gente faz na parte de exercício físico, que é uma rede social, né, da parte de exercício. Você pega o Strava e vê que o amigo pedalou 50 quilômetros. Você pega o Strava e vê que o amigo correu 10 quilômetros com pace de 4. Aí você quer fazer igual a ele, mas você não tem a preparação dele, você não tem o histórico dele, você não tem o físico dele, você não tem o preparador físico dele. Então, muitas vezes, nesse processo de querer se comparar com as pessoas, é onde a gente desiste, porque a gente muitas vezes não vai conseguir. Por tudo isso que eu falei, nós somos seres diferentes.
Então, puxa, quando eu comecei a correr, eu contei essa história na live com a Cintia. Quando eu comecei a correr em janeiro do ano passado, quando eu estava na praia. Foi a minha primeira corrida. Para eu fazer 5 quilômetros foi um trabalho monstruoso. Eu fiquei praticamente 6 dias tentando fazer 5 quilômetros sem caminhar. Mas eu penso que o pace era um pace de 8. Eu fazia 8 minutos num quilômetro, entendeu? E aí eu parei e fui voltar a correr em setembro do ano passado com os amigos. Quando eu comecei a pedalar, para eu fazer o primeiro 20 quilômetros, foi um trabalho tremendo. Eu fazia, igual você falou, 5, 10 e voltava. Eu fazia 11 e voltava. Eu fazia 15 e voltava. Aí eu fiz 20, comemorei. Fiz 30, comemorei. Até que eu consegui passar dos 3 dias e fiz mais de 100 quilômetros com a bike. Mas para fazer os primeiros 100 quilômetros, demoraram meses. E como você acabou de dizer, a primeira vez que você saiu para pedalar, você pedalou 6 quilômetros, você não pedalou 50, você não foi lá na universidade e voltou, que dá 36 da minha casa lá e volta lá na UEMS. Não é assim. Então, esse processo de você entender que tudo existe etapas, existem processos, que a gente não começa lendo um livro por mês, a gente começa, às vezes, lendo 2, 3 páginas por dia, ou 1 página por dia, que a gente não começa lendo um livro da Bíblia por semana, que às vezes a gente lê um capítulo no dia e reflete o que aquele capítulo diz para nós. Tudo que é com equilíbrio é mais fácil de se encaixar. Tudo. Então, eu quero que você fale um pouquinho agora, já estou com 33 minutos de live, passa que a gente voa, né? Eu quero que você fale um pouquinho assim. Exatamente. Eu quero que você fale assim, do momento que você começou até você fazer o seu primeiro Ironman, até você fazer o meio Ironman, depois você fala aí na fala o que é esse meio Ironman, quanto tempo se deu e como você foi fazendo esse processo de evolução para que as pessoas vão fazendo aí uma ligação com a vida dela em outras áreas de objetivos que elas querem, de repente, conquistar, e para entender que você não fez o primeiro Ironman 30 dias depois, né? Então, conta um pouquinho do processo. Como que foi o processo para você, assim? O processo é o treinamento dia a dia, né? Então, assim, a gente vai aumentando o seu treinador, primeiro a gente faz alguns testes, né? O treinador, então, ele já tem uma metodologia de testar o seu físico. Então, lá nesse teste, ele vai testar seu ritmo cardíaco, o máximo que você chega, quanto que você aguenta, e aí, conforme ele faz esses testes, ele já faz uma avaliação de onde é que você pode chegar. Então, ele já vai preparar você para chegar naquele nível. Então, por exemplo, se não me engano, foi junho ou julho, já de 2017, no primeiro ano que eu comecei, estava com uns 5, 6 meses de início, eu fiz minha primeira meia maratona. Eu fiz 21 quilômetros aqui na Corrida do Fogo. Foi minha primeira prova, tá? Foi uma prova de corrida pura. Aí depois, em setembro, eu fiz um triatlon short, um sprint também, que a gente chama, que são 750 metros de natação, 20 quilômetros de bike, de pedal, e 5 quilômetros de corrida. Isso já em 2017, com 8, 9 meses de treino já. E logo depois, em outubro ou novembro, não lembro exatamente agora, a gente fez uma prova aqui no Paraguai. Foi até engraçado essa prova, tem umas histórias engraçadas de lá. Que era aqui na fronteira, aqui em Pedro Juan. É uma prova, um olímpico, que são 1.500 de natação, 40 de corrida, de bicicleta e 10 de corrida. Então é o dobro do sprint. E aí em 2018, em agosto de 2018, eu fiz um meio Ironman, que a gente chama de Ironman 70.3, é a marca, né? Mas é o que a gente chama de triatlon de meia distância, half distance, que são 1.800 de natação, 90 de bicicleta, e 90 km de bicicleta e 20 km de corrida, 21 km de corrida. Então esse é o Ironman 70.3 que eu fiz em 2018. E aí o full é o dobro disso, né? Então, só para explicar. Então, eu fiz o 70.3 em 2018, tá? Mas já o olímpico já é uma boa preparação pro meio, né? Principalmente por causa da distância da natação, que são 1.800, o do 70.3, e da olímpico é 1.500.
Então ali você já está se preparando. O processo é o treino diário. E a disciplina de você estar diariamente fazendo seus treinos e seguindo à risca o que o treinador te passa. Inclusive, muitas vezes a gente quer ir além. Você já está num certo ritmo, é interessante isso também. Porque às vezes você já tem um certo ritmo de corrida, você já está, sei lá, correndo 6, 5, e aí ele fala assim, não, hoje você vai correr mais devagar. Rapaz, pensa um negócio que é engraçado. Você fala, não, mas não vou correr mais devagar. Eu consigo correr mais do que isso. Não, você vai correr mais devagar, sim. Então faz parte do treinamento. É interessante porque isso faz a gente pensar muita coisa. Às vezes a gente precisa desacelerar para a gente se preparar para algo que vem depois. Né? Para você ganhar energia, recuperar seu físico, para você fazer um treino mais forte mais para frente. Então você passa o treino, o treinamento especial, ele a gente fala são ciclos, né? Então tem um ciclo de base, tem um ciclo de descanso, tem um ciclo de choque, né? Para você, o ciclo do choque é interessante. Porque o ciclo do choque é você dizer para o seu corpo, fala assim, que fiz, você não vai ficar acomodado não. Porque é assim, se você correr a vida inteira, eu acho que eu até falei isso uma vez para você, se você correr 5 quilômetros a vida inteira, você só vai conseguir correr 5 quilômetros. Se você correr 5 quilômetros em 30 minutos, a vida inteira, o mesmo ritmo nos treinos, você só vai conseguir correr 5 quilômetros em 30 minutos, você não vai fazer mais do que isso. Então, o que você precisa fazer? Dar um choque no seu corpo, é sair da zona de conforto. No treino tem isso o tempo todo, durante o processo. É você dar choque. Então, você falar assim, não, peraí, filho, você tá muito acomodado nesse ritmozinho aqui, nessa distância, vamos aumentar mais, ou vamos aumentar o ritmo, vai fazer a mesma distância, só que no ritmo mais forte. Sim. E aí, com o tempo, passo a passo, você vai fazendo isso, junto com acompanhamento, junto com o treinamento também de fortalecimento, né? Tem que fazer outras coisas também, até para você se poupar de uma lesão, alguma coisa assim também, né? Então tem esse processo, é natural, e isso com um bom treinador, ele vai te dar toda essa assessoria para que você faça esse processo da forma que o seu corpo, que o seu físico aguenta. Legal. Então vamos pegar aqui, galera, o que o Nathanael trouxe até agora da experiência que ele teve aí do treino, e nós vamos trazer isso para outras áreas da vida. Então, primeiro, o Nathanael falou algo bem legal. Ele falou o seguinte, o processo é diário. Então, todos os dias, para formação de hábitos, você precisa fazer todos os dias. É difícil você formar um hábito com dias alternados. Nem que no início, eu lembrei da Cintia agora, Nathanael, na live que eu falei com ela, ela falou o seguinte, quando ela começou a correr, que ela estava se preparando, ela corria de segunda a segunda, ela não tinha nem day off, não tinha nem descanso, porque ela estava naquele processo de falar assim, eu preciso acostumar meu corpo com isso, depois eu vou me permitir fazer isso de forma correta. Então ela fazia tudo. Ela falou fazer todo dia para poder acordar todo dia no mesmo horário, para conseguir fazer exercício todo dia no mesmo horário, corria todo dia. Eu, quando comecei, foi assim também, eu não me permitia day off. Então, o primeiro processo é o quê? Diário. Então, quer formar um hábito, não importa qual seja ele, você precisa fazer todos os dias. Isso é um ponto fundamental. Aí tem autores que vão dizer que você precisa de 21 dias, já tem outro autor que diz que isso é uma balela. Então, assim, tem muita gente falando sobre isso, ninguém chega a um consenso perfeito ainda, mas cada um tem a sua regra. Eu não sei exatamente se a minha se encaixa nos 21. Mas, por exemplo, quando você começa todos os dias, você começa a acostumar o seu cérebro com aquele padrão, então por isso que tem que ser diário, né? Daqui a pouco você não precisa nem de despertador mais para acordar naquele determinado horário. Por exemplo, eu levanto 4h30 da manhã para sair para fazer exercício depois das 5. Então, é natural, muitas vezes, eu acordar antes do despertador. Por quê? Porque o meu cérebro já acostumou com aquela rotina, com aquele hábito que foi criado. Então, primeiro, tem que ser diário. Segundo, tem um processo. Ninguém começa fazendo nada de forma exagerada, nem se torna bom em algo de forma da noite para o dia. É um processo. Então, assim como no exercício, você vai correr 5, para depois correr 6, para depois correr 10. Na leitura, você vai ler 2 páginas, 1 página, para depois ler 5, para depois ler 10, 20, ou ler um capítulo por dia. Na oração, ninguém tem um devocional, às vezes, de começar a fazer 1 hora de oração no primeiro dia, no outro dia, às vezes, já não consegue mais encaixar na rotina mais 1 hora de oração. Então, fazendo a sua oração diária, 5 minutos, 10 minutos,
Gente, para tudo na vida, nesse processo de equilíbrio, seja ele diário, começar com pouco e aumentando gradativamente conforme você vai sentindo que você consegue mais, para que você não se frustre, para que não aconteça o que o Nathanael falou agora, já começa, vai lá na Vila São Pedro, volta, cansei, não quero mais. Então, é um processo e isso serve para tudo. E aí eu quero pegar um ponto aqui que é importante também, que muitas vezes nesse processo de formação de hábito a gente não permite descansar. O Nathanael falou muito bem sobre isso. O tal do day off, né? O dia que você precisa, o corpo precisa descansar. Para quem está começando, muitas vezes a gente não quer aceitar isso. Fala, não, tem que fazer todo dia, não tem esse negócio de descansar não. Só que aí vem a lesão, vem o problema e aí você de repente passa muito mais tempo e não consegue voltar mais depois, porque você se machuca. A gente conhece várias pessoas, né, Nathanael, que se machucaram e ainda acaba não voltando. Perde o ritmo, engorda, não consegue voltar. E aí, quando eu falo do day off, eu estou falando para tudo. Então, vai ter um dia da semana que você tem que se permitir, de repente, não estudar. Não, hoje eu não vou estudar, hoje é o dia que eu vou descansar, hoje eu vou tirar para o lazer. Esse equilíbrio que eu coloquei ali na tarja ali no banner, né, esse equilíbrio que muitas vezes nós não temos na vida, que a gente precisa ter. Eu não posso fazer tudo de muito, nem pouco de nada. Eu tenho que ter um equilíbrio, eu tenho que ter um pouquinho de cada coisa, eu tenho que saber qual é o momento de dedicar para a família, qual é o momento do exercício físico, qual é o momento do estudo, qual é o momento do trabalho. Então eu queria agora, nós já estamos entrando aí na reta final dos 20% para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho, Nathanael, sobre equilíbrio. Como que você organiza a tua vida de forma que você não pese demais para uma coisa ou para outra, ou que você comece a falhar com a família ou com o trabalho? Eu sei que tem um momento que na roda da vida tem determinada área que a gente está mais focada, é natural, não existe uma roda da vida, para quem conhece o exercício, não existe uma roda da vida perfeita, não existe ali todos os pontos iguais. Eu sei que em algum momento a gente vai estar um pouco mais equilibrado em um, desequilibrado no outro, mas assim, fala como que você decide para fazer esse equilíbrio, para conseguir fazer tudo o que você faz durante o dia, encaixar tudo isso que a gente já falou até aqui, de forma que você consiga ter aí uma equivalência em todas as áreas. Fala um pouquinho sobre isso daí para a gente. Esse equilíbrio, na verdade, é o grande desafio, né? Então, assim, uma coisa importante, uma frase que eu aprendi há pouco tempo, é que você tem que saber escolher as lutas que você vai lutar, as guerras que você vai lutar. Então, assim, tem muita coisa que se você... primeira coisa é você fazer um mapa da sua rotina. O que você faz, que você está fazendo, quanto tempo a cada coisa te toma, você investe. Então, e ver coisas que às vezes você estão te roubando energia. Né? Então, a gente chama isso dos ladrões de energia. Então, você fazer essa listagem e você eliminar algumas coisas. Então, por exemplo, televisão. A gente assiste pouquíssima televisão aqui em casa. A gente foi comprar a nossa primeira televisão, inclusive fica a dica. A nossa primeira televisão a gente foi comprar como casal, assim, né, como família. A gente foi comprar, eu acho que em 2016 ou 2017 também, por conta das crianças. Para que eles tivessem uma televisão para uma vez por dia, algum momento do dia, eles assistirem alguma coisa. Para eles, esse princípio também a gente passa para eles. Televisão tem tempo limitado, não é para ficar o dia inteiro na frente da televisão, nem a tarde inteira, nem várias horas, nem uma hora. Eles ficam menos de uma hora na televisão. Então, porque a gente percebeu que isso era importante pra gente. Então, esse hábito a gente já trouxe desde que a gente iniciou nosso casamento, a gente não tinha televisão. Então, a gente já não gastava tempo com isso. Outra coisa, redes sociais, celular, internet. É outro ladrão de energia grande da nossa atualidade. Então, tem muita gente que gasta muito tempo no celular. Então, contabiliza. Hoje tem um monte de aplicativo que te ajuda a controlar o tempo, quanto tempo que você está na rede. Então, isso vai te ajudar. Então, a gente precisou fazer esse equilíbrio, né? Até a igreja, a gente também precisa saber que existe um tempo. Porque, assim, quando eu falo Deus é em primeiro lugar, eu não estou falando que é a igreja, as atividades da igreja estão em primeiro lugar, tá? Porque nem tudo que você faz na igreja e da forma como você faz, necessariamente você está fazendo para Deus.
Isso é importante, isso é uma compreensão importante. Tem um monte de gente que faz um monte de coisa, mas está fazendo aquilo só de forma religiosa e não sabe nem por que está fazendo aquilo, né? Então, isso é importante também, você saber lidar com isso. Teve momentos que a gente precisou deixar algumas coisas de lado, né? Olha, não, isso aqui eu não vou pegar, essa responsabilidade aqui eu não vou pegar, não faz sentido para mim. Então, você tem que saber observar, volto a gente falar, aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido. Tá? Tem coisas que não fazem sentido. Sim. E aí isso vai te ajudar, isso me ajudou muito a encontrar esse equilíbrio também. E outra coisa é o diálogo em casa. Né? Então, assim, como eu sempre quis estar ao final do dia com a família, então então de manhã cedo eu vou ter que treinar. Se eu vou ter que treinar de manhã cedo, eu também vou dormir mais cedo, então vamos ajustar nosso horário aqui para que a gente dorme aqui em casa, nossa rotina é em torno de 9 horas a gente está na cama. Eu também. As crianças a gente coloca mais cedo, as crianças a gente coloca em torno de 8h30. A gente até quer baixar esse horário para as 8 horas. Então no outro dia eles estão bem descansados, nós estamos bem descansados e a gente consegue ter uma qualidade de vida bem melhor em relação a isso, né? E claro que também outra coisa, eu converso com o meu treinador, então eu falo assim, olha, tá muito treino, eu preciso tirar um pouco porque tá me sobrecarregando aqui na família. Então, por exemplo, a natação para mim, que é um grande desafio, tem sido esse momento um desafio para mim, porque a gente não tem piscina disponível aqui em Dourados que abre de manhã cedo. Então, o que eu preciso fazer? Eu sou sócio num clube aqui, esse clube só abre às 8 horas, eu não vou nadar às 8 horas da manhã, então eu deixo para nadar no final da tarde. Mas isso tudo é conversando. Então, por exemplo, hoje não tenho natação, mas há 2 semanas atrás eu estaria nadando num horário desse. Porque é o mesmo horário que meu filho está no judô, lá no clube também. Então a gente organizou a nossa vida para ficar em torno disso, para que as crianças tivessem atividades que podem estar sendo compartilhadas nesse tempo. E eu programei também para fazer o Ironman quando minha filha já tivesse, que ela está com mais de 3 anos. Por quê? Porque quando ela completasse os 3 anos, ela já poderia ficar numa salinha ali, que eles podem ficar com a criança sem os pais ficarem juntos. Então, no tempo que ela estaria na salinha, eu estaria na natação. Então, a gente se organizou para isso. Então, eu falei, e aí eu conversei, olha, a gente sempre fala assim, que quem faz o Ironman, a esposa tem que fazer o Ironman junto. Porque o volume e a intensidade de treinos vai aumentar muito, vai ter um ciclo aí de 3, 4 meses antes da prova, ou tipo assim, a próxima prova for final de maio, em dezembro, janeiro, fevereiro e março, a gente vai ter que fazer um sacrifíciozinho, vai ter que sair um pouco desse equilíbrio, tá, Rony? Isso vai acontecer, a gente já conversou sobre isso, a gente combinou aqui em casa, ela sabe disso, e foi nessa decisão também, eu sempre coloquei a família em primeiro lugar. Então, se a família está em primeiro lugar, outra coisa que eu vou tentar fazer, uma modalidade que nos toma muito tempo é a bicicleta. E aí eu falei assim, eu preciso de um rolo de treino para eu poder treinar em casa. Porque daí, querendo ou não, eu tô ali, presente na vida da família. Mesmo que você tá ali na bicicleta, mas você consegue conversar um pouquinho, consegue estar ali. Então, isso faria com que eu tivesse mais tempo ali, presente em casa. E aí surgiu um amigo meu, grande amigo meu, me emprestou um rolo, ele falou, fica com o tempo que você precisar. E agora, recentemente, eu falei, cara, olha, o Ironman não aconteceu e ainda tô com o seu rolo, tô enrolado com o seu rolo. Ele falou, é teu. Olha, cara, só então, legal. São escolhas que a gente faz e aí, cara, Deus vai provendo, porque a gente faz a escolha certa. Eu escolhi pela família. Então, a minha família é prioridade. Se um dia o esporte me prejudicar, o esporte é um dos primeiros que vai rodar, ou pelo menos vai reduzir. Então, essa é uma decisão que eu já tomei também. Eu não vou fazer Ironman todo ano. Tem gente que faz todo ano. Então, do ano inteiro, são 5, 6 meses aí que o cara tá louco focado treinando. No treino. Então, eu não vou fazer isso todo ano. Eu vou fazer... Era para ter acontecido agora em maio desse ano, foi adiado para novembro.
e agora de novembro já foi adiado de novo para o ano que vem. Ano que vem. Então vai ser lá em maio do ano que vem. Legal. E esse é o full, o Ironman full, o full distance que a gente fala que são 3,8 km de natação, 180 de bicicleta e 42 de corrida, tá? Para quem não sabe. Então esse é a distância full que a gente chama, né? Full distance. Sim. Por isso que vai exigir um volume grande de treinos, né? Um tempo bastante dedicado, e aí a gente está se programando para isso. E dinheiro, legal, né? Sim, com certeza. Você tem suplemento, equipamento, tudo mais que vai muito mais forte também nessa época. Show. Ó, eu fiz algumas... Enquanto você falava, eu fui anotando aqui do lado do computador. Nós estamos indo para o final já da live, e eu quero pegar os pontos que você falou para organizar, que você fez para organizar a tua rotina, para conseguir fazer tudo que você consegue fazer hoje, até para que as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, elas consigam pensar como elas podem organizar a rotina delas, para que elas possam encaixar coisas que hoje elas gostariam de fazer ou precisam fazer e não fazem. O primeiro ponto que você colocou foi fazer um mapa da rotina. E aí é bem interessante, toda vez que a gente vai falar de produtividade, de organização do tempo, eu adoro esse assunto e estou estudando ele há muitos anos. O mapa da rotina praticamente é a primeira coisa que nós fazemos. Você foi no ponto principal. Por quê? Eu preciso saber para onde vai o meu tempo hoje. Hoje, não onde eu quero que ele chegue. Hoje, para onde vai hoje. Eu acordo que horas, o que eu faço pela manhã, eu almoço que horas, o que eu faço pela tarde, o que eu faço à noite, que hora que eu vou dormir. Eu tenho um horário para dormir todo dia, sim ou não, ou eu durmo cada dia no horário diferente, acordo cada dia no horário diferente. Então, fazer o mapa da rotina da semana e não só do dia é muito importante, porque tem dias que são diferentes. Por exemplo, eu tenho um compromisso na igreja na terça à noite, então esse dia eu durmo mais tarde. Eu durmo perto das 11 da noite, né? Ou os outros dias, 9 horas, eu já estou deitado. Então, o primeiro que você falou, fazer um mapa da rotina. Por que fazer um mapa da rotina? Para você poder ver o que você pode diminuir e o que você pode eliminar, literalmente. De forma gradativa, porque tudo que é exagerado, como a gente falou antes, a gente não consegue sustentar. Então, o que eu posso eliminar do meu dia ou eu posso reduzir no meu dia? E qual você falou, eu verifiquei que às vezes rede social não tomava muito tempo. Então, se todos nós medíssemos o tempo que nós passamos nas redes sociais durante o dia, nós vamos perceber que tinha tempo para fazer exercício físico, para ler e para orar, que hoje a gente não está encontrando muitas vezes, né? Porque a gente fica muito tempo. Você tem que se permitir ter um momento para descansar a cabeça, para espairecer? Tem, mas tem que ser regrado. Então, aí é trabalhar o que nós falamos de procrastinação. Recentemente eu fiz uma live com o João Paulo, instrutor do Mastermind, para uma turma dele, e nós falávamos sobre essa questão, né? Que é o que eu tenho procrastinado, o que tem atrapalhado no meu dia, tempos que eu tenho dedicado que eu poderia eliminar ou diminuir o máximo. Eu, por exemplo, aí eu quero pegar aqui um exemplo de como eu fiz para isso. Eu não fico olhando Instagram, Facebook, no horário que eu estou, por exemplo, desenvolvendo alguma tarefa na empresa. Então, eu fico focado por um tempo, aí tem uma técnica chamada, acho que é Pomodoro, que você tem um tempo cronometrado que você fica naquele tempo ali. Essa é uma das técnicas. Então, por exemplo, eu gosto muito de lacunas de 1 hora fechada. Então, se eu pego... uma das minhas profissões hoje é desenvolver. Então, eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software, né? Eu sou programador, tenho uma empresa disso. Então, eu tirei para programar hoje cedo. Eu fico 1 hora programando, naquela 1 hora eu não vejo Instagram, não vejo Facebook, e eu só respondo o WhatsApp se eu perceber que é alguma coisa muito importante. Senão, vai ficar 1 hora depois para responder o WhatsApp. Então, quem fica no vácuo aí quando me manda pergunta, não fica chateado não, porque é assim que eu trabalho. Às vezes eu demoro 2 horas para responder uma mensagem que eu vejo que naquele momento não é uma mensagem que se encaixaria como importante. Então, você consegue, só aí, se a gente fizer isso, né, Nathanael, a gente já elimina ali 1, 2 horas que a gente perde durante o dia. E aí, eu também me permito ter um horário que eu levanto, vou beber uma água, vou no banheiro, porque eu bebo muita água, aí vou no banheiro, naqueles minutinhos, os minutinhos que eu respondo o que tem que responder e já volto. Vou focar mais 1 hora, mais meia hora, mais 40 minutos, de acordo com a técnica. Aí você falou o seguinte... Você colocou que você teve um diálogo com a sua esposa para você encaixar os horários do dia. E aí eu anotei esse ponto como muito importante. Por quê? Porque não adianta nós que somos casados ou quem tem aí um relacionamento sério, né, ou que mora dentro com o pai, com a mãe, você fala assim, não, eu vou fazer a minha rotina e eles que se virem com a deles. Porque senão não tem sentido. Não tem sentido. Que sentido tem? Eu ser um triatleta, eu ganhar muito dinheiro e eu não ter convivência com a minha família e não poder aproveitar de tudo isso ou do que eu ganho com eles. Então, esse equilíbrio, né, ter a família,
Falou, olha, o meu horário, eu vou levantar mais cedo, a gente vai deitar mais cedo, todo mundo concorda, tá tudo bem para todo mundo. Né? Então, muitas vezes eu conheço pessoas que vai treinar às 11 horas da noite, entendeu? E vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, chegou a esposa, já está dormindo há 2 horas. Bem, não estou aqui para julgar ninguém, mas será que é realmente importante? Será que não dava para fazer de uma forma diferente? Então, ter o diálogo com a esposa, você colocou aqui, que é a questão de equilibrar com a família as nossas rotinas. A família tem que estar ciente, ela tem que estar junto com você nesse sentido. E aí, mais um ponto que você anotou aqui, que você teve um treinador. E aí, isso é para todas as áreas da vida, gente. Então, de repente, hoje você não pode ter um coaching, um terapeuta, um mentor, mas você pode ter um amigo que pode te ajudar, te orientar, um pastor, um padre, um psicólogo, algum chegado, alguém que tem algum conhecimento que você não tem. Então você fala, puxa, eu queria que você me ajudasse nisso, me ajuda a acertar isso daqui, essa rotina. Como é que eu faço para fazer isso? Procure pessoas que fazem aquilo que você gostaria de fazer e pergunta para elas, como é que você fez? Como é que você começou? Então, por exemplo, eu vivo perguntando coisa para o Natanael e para a Cíntia sobre maratona, sobre o Ironman, porque eu penso em um dia fazer. Então, eles já fazem, então eu preciso saber como eles fazem. Então, ter um treinador, e aí eu vou entrevistar o Daniel daqui a 15 dias, Daniel Yamamoto, que já está trabalhando como coaching e como mentor em algumas áreas, né, Natanael? E aí nós vamos falar sobre isso. Você ter alguém que possa te orientar, um mentor, um coaching, um terapeuta, isso é muito importante, porque você tem um olhar de fora, você tem opiniões de fora, você tem ideias diferentes da sua, e às vezes um amigo, às vezes você pagar um café para o amigo, e aí eu falo sempre essa dica, né? Quando você chamar um amigo para você poder sugar a informação dele, paga o café dele, né? Não faz ele pagar o café valor, dele, né, na vida dele. Gera valor, pelo menos isso, pelo menos paga o café da pessoa. Pelo menos café, né? Porque a pessoa faz um café em entrevista e nem paga o café para a pessoa depois, né? Eu tiro sarro dos amigos. Cara, fez uma entrevista, nem pagou o café, né? Mas nem que seja um amigo, pra você tomar um café com ele, para você trocar uma ideia. E aí, o último ponto que eu anotei aí, vai ter um momento que você vai sair do equilíbrio. E é natural. É natural, em algum momento da vida, você ter que dedicar para outras coisas. De repente, igual você falou, vai chegar um momento que não vai ser só Ironman. Pode ser que vai ter um momento que tua família vai exigir mais de você. Eu, por exemplo, eu comentei isso numa live recente, quando a minha mãe estava internada e logo depois ela veio a falecer em abril desse ano de Covid, eu não mantive o ritmo, eu não tinha como manter o ritmo. Naquele momento, eram outras prioridades. Naquele momento, eu precisava dedicar a minha vida, o meu tempo para outras coisas. E no momento certo, com equilíbrio, sentindo que era o momento de voltar, eu voltei a fazer algumas rotinas que eu tinha paralisado naquele período. Eu tenho que me permitir. Vai ter um momento que você vai precisar dedicar mais para a igreja. Realmente, naquele momento, naquele período, a igreja precisa mais de você. A família precisa mais de você. Você precisa dedicar mais para o exercício físico. Então, o sair do equilíbrio é natural. Não existe a roda da vida perfeita. Não existe aquela que você fala assim. Pode falar. Esse ano eu aprendi só a força, né? Porque eu tive Covid e aí eu tive que parar. Fiquei um tempão parado para poder me recuperar. Né? Então, foi mais de um mês sem dar uma corridinha. Eu tava doidando, enlouquecendo já, mas eu tive que parar. Então, às vezes, o seu próprio corpo vai pedir também. Sim, né? Normal. É normal. Eu passei por isso recente, até para fechar, eu quero contar essa história. Logo depois que minha mãe faleceu, e aí dar uma outra live sobre isso, quem sabe eu faço com algum terapeuta aí a live. eu fui segurando o luto da forma que eu podia segurar, e chegou no momento que o corpo cobrou. Né? Estourou tudo que podia estourar, e eu fui no meu médico, um abraço para o Dr. Rattori. Fui no Rattori, o Rattori fez uma bateria de exames, né? Aquele que dá 12 folhas de resultado. E eu não tinha nada, Natanael. Eu tinha só o corticoide alterado. E corticoide alterado, na grande maioria das vezes, não é sempre, é estresse. Eu lembrei de você quando você falou lá de 2016. E ele falou para mim assim, vai procurar um terapeuta, vai tirar férias, vai fazer exercício, senão eu vou te dopar. Então, naquele momento, o corpo falou assim, cara, você precisa resolver essas situações que você não resolveu. E às vezes a gente só vai parar quando acontece alguma coisa como essa. Mas... Pode falar. Tem uma coisa importante nesse estudo também que eu não falei, que é o desfrute, né? O desfrute é que depois que você termina um treino longo do sábado, é você chegar em casa, sentar com sua família, fazer aquele almoço gostoso, né? No sábado, por exemplo, né? Normalmente eu faço os longos no sábado,
almoçar e descansar junto com eles o resto da tarde, passar um dia no clube. Então, a mente é importante, você ter esse tempo, se dar esse tempo do desfrute. E sem falar nas viagens das provas, né? As competições normalmente são fora da cidade, né? Em outras cidades. E aí é levar a família para passear, aproveita, tira umas férias, uma semana de férias ali e curte também. Então, isso é fundamental também. Fundamental, fundamental. Então, chega no momento, Nathanael, que nós temos que decidir sair do equilíbrio em alguns momentos, mas também é por um período. É por um Sim. momento da vida. Então, como você falou, não é sempre que eu vou estar nessa rotina, mas eu sempre vou estar equilibrando de acordo com o momento da minha vida. Então, para você que nos assistiu até agora, pense nisso. Qual é o momento da tua vida agora e como você precisa equilibrar a sua vida nesse momento da tua vida? Se você fosse fazer a roda da vida, que é aquele exercício, para quem não conhece, que você dá uma notinha ali, por exemplo, de 0 a 10 em cada área da vida, fazendo uma autoanálise, né? Como que fica essa roda no final ali, fazendo isso no formato de círculo? Se a tua roda da vida está extremamente equilibrada, até assustado eu ficaria, né? Porque não é natural que isso aconteça. Então, daqui 6 meses, você vai fazer de novo, você vai ter outras prioridades e você vai equilibrar ela de uma outra maneira. Então, Nathanael, eu sei que nós temos um horário limitado aqui, já o Instagram vai cortar aqui. Só deixar uma outra frase também que eu aprendi correndo, inclusive, com um amigo meu, o Gustavo Nami, e ele, uma vez a gente estava correndo e eu comecei a cansar e estava doendo, estava meio fadigado, e ele falou assim, diminui o ritmo, mas não para. Olha só. Cara, isso é até hoje. Toda vez que eu penso em parar, eu falo, diminui o ritmo, mas não para. Cara, isso é um ensinamento para a vida, para tudo na vida. Para tudo, ritmo, para tudo. Mas não para. Para tudo, não se entrega. Perfeito. Porque se a gente para voltar depois é muito mais difícil, porque aí tem que vencer a inércia novamente, tem que dar o primeiro passo de novo. Então, serve para tudo na vida. Talvez hoje você perceba que você está trabalhando muito, você não vai parar, você vai diminuir um pouco o trabalho e vai dedicar mais tempo para a família. Você percebe que você está fazendo pouco exercício físico e, de repente, você está dedicando para uma outra área, vai reduzir aquela área e vai aumentar o exercício físico. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, né, Nathanael? Tudo é uma questão de equilíbrio. Então, para fechar, eu quero que você deixe aí uma mensagem para a galera sobre equilíbrio, né, sobre perseverança, e aí depois eu fecho aqui a nossa live. Bom, para vocês, então, uma coisa importante é saber quem você é, saber... Se você sabe quem você é, você sabe quais são as coisas que realmente são importantes para você, saber escolher as lutas que você vai lutar e você escolher e decidir, ter decisão e fazer as escolhas que você precisa fazer na vida, olhar para elas e seguir. Basicamente é isso. E mais do que tudo, saber também que existe um ponto de ruptura. Na verdade, é necessário romper com muitas coisas. Talvez amizades que estão fazendo mal para você, talvez hábitos que fazem mal, coisas que te prejudicam, que tomam seu tempo. Então, faça essa leitura, e concentra naquilo que realmente vai te levar a uma construção de uma vida saudável, de uma vida melhor, uma vida plena, que eu falo, e uma família plena também. Eu falo sempre que a família é a base de tudo, e essa base é o que vai te ajudar nos momentos que você estiver passando pelo vale, estiver passando pelas dificuldades, é a família que vai estar ali do seu lado. Por isso que é o meu desfrute de poder fazer uma prova, poder ter a família ali na linha de chegada. E é isso que eles são, eles estão sempre ali na linha de chegada, aguardando você, em tudo na vida. É isso aí, valeu, gente. Show. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que passou aqui por essa live, que está ouvindo agora, de repente, essa live gravada ou em formato de podcast. E eu adorei conversar com o Nathanael aqui, porque eu gosto de conversar com pessoas que são normais, mas que conseguem fazer coisas que muitas vezes a maioria dos normais não conseguem fazer. Então, por que eu estou fazendo isso de propósito aqui nessa rede? Trazendo pessoas próximas, que muita gente conhece aqui na nossa região,
para mostrar o seguinte: da mesma forma que eles conseguem, nós também podemos conseguir. E por que o exercício físico, eu estou focando muito nisso nesse momento? Porque às vezes é o grande calcanhar de Aquiles da grande maioria das pessoas. E quando você tem uma vida equilibrada com saúde, onde você consegue aí colocar para valer a endorfina, né? Como nós falamos aqui agora há pouco, você consegue estimular teu corpo, você fica melhor para tudo. Você fica melhor para trabalhar, você fica melhor para curtir a vida de uma forma geral. O teu corpo vai te dar disposição. Mas temos que lembrar que não é só o exercício. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Se eu pudesse deixar uma mensagem aqui hoje para todos vocês, escolha, como o Natanael falou, escolha qual é a luta que você quer lutar nesse momento. Lute essa luta, mas equilibre a sua vida de forma que você consiga encaixar nela tudo aquilo que é importante. Mas é importante para você, não é importante para os outros, porque muitas vezes nós estamos vivendo a vida dos outros, a meta dos outros, o projeto dos outros, mas a nossa vida está sendo deixada de lado. Então, que Deus possa abençoar aí grandemente todos vocês que nos ouviram, que passaram aqui por esse momento, que possa te abençoar, Natanael, grandemente. Agradeço mais uma vez por você estar aqui conosco e eu quero que todos lembrem-se sempre, ainda dá tempo de mudar. Um forte abraço para todos, obrigado, Natanael, Deus abençoe. Valeu, gente, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.